Graça e paz, abençoados. Abençoados, olha o tema da mensagem. Provando que não há mais pecado na terra. Muitos vão dizer, que isso, não há mais pecado na terra? E tudo isso aí que está acontecendo, pessoas matando, pessoas roubando, pessoas estrupando, pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, isso não é pecado? Você tem que entender o que é pecado. Você precisa entender na lógica espiritual, na lógica de Deus. Se você for olhar para a lógica humana, tudo isso você vai dizer que é pecado. Tudo isso aí é claro que é abominável. Mas tudo isso é errar o alvo. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele matar, ele também pode morrer, pode ir preso e tantas outras coisas. Porque nós precisamos entender que Deus ele poderia muito bem fazer com que essas pessoas que iam fazer esses males não viessem ao mundo, usando o seu poder, porque para Deus não tem nada impossível. Lucas 1:37. Para Deus não tem nada impossível. Então, Deus poderia muito bem, não permitir que viesse esse tipo de pessoa. Mas vamos aqui para nós entender, vamos ver o que a Bíblia diz, se tem pecado, se o pecado está no mundo, se o pecado não está. O que importa é o que a Bíblia está dizendo. Muitos ficam dizendo, mas a Bíblia foi alterada, foi isso, foi aquilo, não sei o quê. Não tem problema nenhuma se foi alterado, se deixou de ser alterado. Para Deus não tem esse negócio de ser alterado. Por quê? Porque para Deus, meu irmão, porque para Deus, meus amados, tudo é perfeito. Ele é Deus. Você pode mudar o que você quiser aqui, para Deus não vai estar mudando nada. Então o que importa é você ter as revelações de Deus nas Escrituras, para você saber as verdades. E as verdades de Deus é diferente do que o homem pensa. O homem muitas das vezes diz, os céticos muitas das vezes diz assim, por que Deus não livra uma criança que vai ser estrupada? Então ele não poderia fazer isso, tal. É claro, você olhando pela mente humana, se você fosse Deus, era isso que você queria fazer sim. Não deixar isso acontecer. Mas na realidade você não vai entender Deus. Você pode dizer que Deus é bom, que Deus é ruim, o que você quiser. Para Deus não muda nada. Ele diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Então, o que nós entendemos é aquilo que são revelados. Eu vou passar aqui para você aquilo que for revelado. Tá certo, abençoado? Então, por favor, não deixa aí de deixar o seu like, inscrever aí no canal, tá certo? Faz isso agora, por favor, para nos ajudar nesta obra. Então, veja só. O tema da mensagem, provando que não há mais pecado no mundo. Então vamos ver o que está escrito aqui em Zacarias, no capítulo 3, e no versículo 9, está escrito assim. Olha só. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, olha só, falando de uma pedra única, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E é aqui que entra isso que eu quero falar com você, do pecado que não tem mais na terra, que não há mais pecado na terra. Olha só o que diz o versículo no final. E tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Agora, o pecado é iniquidade, é transgressão da lei. Peraí, será que Deus tirou ou não tirou o pecado desta terra? Se ele não tirou, aonde é que está o seu poder? Aonde é que está o cumprimento da sua palavra? Olha, abençoado, veja só o que foi que João Batista disse lá no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim, olha só. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Peraí, se esse Cordeiro de Deus não tirou o pecado do mundo, então ele falhou, porque ele já veio, morreu, e entendemos que ele morreu, ressuscitou. E se não tirou o pecado do mundo, então ele falhou. Ah, mas o pecado vai tirar, então ele não será mais, ele não vai ser mais Cordeiro de Deus. Então João falhou também aqui, João mentiu. Então vamos entender, João está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João mostra que o próprio Deus revelou que aquele é quem seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, abençoados e queridos, não podemos esquecer que está provado que não há mais pecado na terra, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali ainda não tinha tirado, por quê? Porque Jesus ainda não tinha cumprido a lei. Jesus ainda não tinha, ainda cumprido aquilo que ele veio para cumprir, que era a lei. Ele disse que não cairia um jota e nem um tio da lei antes que fosse cumprido, ou seja, só depois que for cumprido é que tudo isso aí, Então nós vamos entender isso. Nós vamos entender. Então João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos aqui mais na frente em João capítulo 19 e no versículo 30. João 19, 30, para que nós possamos entender se foi tirado o pecado do mundo ou se o pecado continua no mundo. Então, precisamos entender acerca deste assunto. Versículo 30, 29 e o 30, diz assim, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebido de vinagre, uma esponja e fixando num canistro de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Peraí, ele disse o que? Está consumado. Está cumprido. Então, se está consumado, então Jesus tinha cumprido tudo, não tinha falhado em nada. Então, veja só, é aqui que foi tirado o pecado do mundo, quando Jesus disse, está consumado, inclina a sua cabeça e entrega o Espírito. Então, veja, abençoados e queridos, que aqui estava tirando o pecado que foi dito lá, que a iniquidade seria tirada em um só dia, como está escrito aqui, não é? Então veja só, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Então, nesse dia, a iniquidade, o pecado na terra foi tirado. Por quê? Porque Jesus cumpriu tudo aquilo que ele veio para cumprir, cumpriu a lei. Ele não falhou em nada da lei, a lei que o homem jamais poderia cumprir. Para tirar a iniquidade do mundo, teria que cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus não falhou em nada. Então, abençoados e queridos, por isso que foi escrito aí, que quando tomou o vinagre disse, está consumado. Vamos agora ver em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 13. Romanos, capítulo 5, versículo 13. Olha só, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Havia pecado no mundo até quando? Até o regime da lei. Então havia pecado. Foi até o regime da lei? Foi. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se não tem lei, o pecado não é levado em conta. Então vamos ver se tem lei ou se não tem lei hoje. Vamos ver se Jesus cumpriu ou se Jesus não cumpriu. Vamos aqui para o capítulo 10 de Romanos, só andar um pouquinho aqui para frente. Capítulo 10 e o versículo 4 está escrito assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então está dizendo, o fim da lei é Cristo. Quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia. Então, se abençoados, se o pecado, se quando não há lei, o pecado não é levado em conta, como é que vai levar em conta pecado aqui, se o fim da lei é Cristo? Então, se nós estamos dizendo que nós somos pecadores, então nós estamos dizendo que Jesus não cumpriu a lei.
Se nós dissermos que a lei continua em vigor, então nós estamos dizendo que Jesus não cumpriu a lei, simples assim. Então, abençoados e queridos, se está escrito aí que o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que crê, então é para a justiça de todos aqueles que crê. Talvez você vai dizer, não, o pecado continua, sabe por quê? Porque nós vemos aí, se o pecado não existe, então quer dizer que eu vou poder matar, roubar, estuprar, fazer isso, fazer aquilo, como eu falei no início. Só que você precisa entender que aqui ele está falando que é para a justiça de todos aqueles que creem. Se você não crê, você vai sofrer a justiça que está escrito em Provérbios no capítulo 16 e no versículo 4. Provérbios 16, 4 está escrito assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então Deus fez tudo para o fim. Então você vai saber que o dia da calamidade vai chegar para aqueles que vai continuar dizendo, então eu posso fazer isso, que não tem pecado. Então, aí você vai continuar errando o alvo, você vai pagar um preço, você vai preso, tá? Você vai preso, sei lá, aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar de ruim, você vai colher. Isso é a lei da semeadura. Então temos que entender o que está escrito aí. Olha só, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso, para o dia da calamidade. Então foi Deus que fez, até o perverso foi Deus que fez para o dia da calamidade. Ou seja, Deus, ele é soberano, tudo foi ele que fez, tá certo? Então vamos ver aqui, amados e queridos, em Provérbios também no capítulo 20 e no versículo 30, um pouquinho aqui para frente, Provérbios capítulo 20 e o versículo 30, que está escrito assim, ó: os vergões das feridas purificam o mal, e os açoite, o mais íntimo do corpo. Então, olha só o que está dizendo aqui, ó. Se você fizer aquilo que é desagradável a Deus, se você errar o alvo, se você fazer as coisas erradas, porque você diz, não, o pecado não está no mundo, o pecado, porque onde não há lei, não há transgressão, sabe? Se a lei chegou ao fim, então não tem pecado, não tem transgressão. Então veja aí, ó, se você fazer o erro, os vergões das feridas purificam o mal. Então vai ter os vergões da ferida para purificar o seu mal. Sabe? Porque você diz, que não tem pecado, então eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Então nós precisamos entender uma coisa, sabe? Tem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que são os filhos de Deus e os que são os ímpios. Então os que são ímpios, aí diz que os vergões das feridas purificará o mal. Continua fazendo piedade, então vai pagar um preço, vai sofrer na carne. E os açoites no mais íntimo do corpo. Então vai haver todas essas coisas, vai passar por uma disciplina nesta vida, sabe? Vai sofrer todas as consequências. E tem pessoas que às vezes até pode não estar sofrendo determinadas consequências, fazer coisa errada, mas dentro da mente dela vai ter as consequências. Ela não vai viver uma vida de paz, sabe, abençoado? É por isso que eu estou dizendo aqui que o fim da lei é Cristo. Então, por isso que o pecado não está mais no mundo. O pecado que era transgressão da lei. Então, o que condena o pecado, o que mostra que nós temos pecado, é a lei. Mas o fim da lei é Cristo. Então, nós precisamos viver para Deus. Viver para o Senhor. Por quê? Porque foi o próprio Deus que que permitiu que nós viéssemos ao mundo para que nós fôssemos a luz do mundo, o sal da terra. Então, abençoados e queridos, se você for olhar para o ser humano, você nunca vai achar um ser humano perfeito. Então, Deus não olha para nós, para ver em nós a santidade. Ele ora em nós e vê a santidade de Cristo em nós. Por isso que nós temos que viver a nossa vida diferenciada das coisas da terra. Por quê? Porque o próprio Paulo mesmo disse sobre a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo.
Então vamos ter a mente de Cristo, não vamos viver essas coisas. Ah, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, logo que não tem pecado. Não, meu irmão, não, nós não vamos ter esse pensamento, não, nós já estamos livres de tudo isso. Quem vai fazer essas coisas são aqueles simples que vai sofrer os açoites nesta vida, vai sofrer as consequências, sabe? Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então vamos ter a certeza que o pecado foi tirado num só dia. Por quê? Porque quando Jesus disse, tetelestai, né, está consumado, então ele já tinha cumprido a lei. Então Jesus cumpriu a lei, o fim da lei é Cristo. Então o pecado não tem domínio sobre nós. O pecado, a lei não tem domínio sobre nós. Se você vive ainda a lei, você está dizendo que o pecado está sobre você. Porque aonde há lei, então o pecado tem força. Agora, se não tem lei, não tem força o pecado, tá certo? Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Se você gostou desse vídeo, eu vou dizer mais uma vez, deixa aí o seu like, né? Não esqueça de se inscrever, que vai estar nos ajudando nesta obra, tá certo? Esta é a palavra. Abençoados, graça e paz.